estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Refletindo com Jesus. Mais um domingo aí, friorento, né? Então vamos ter nossos puxãozinhos de orelha aí, dominical. Hoje com a presença da nossa amiga Agar, que vem nos trazer uma mensagem, né, Agar? Ou um alerta, ou uma cobrança. Vamos ver o que ela preparou aí pra gente, né? Rogerinho, boa noite, tudo bem? Boa noite, querido. Você está bem? Pode, é bem, uma satisfação vê-lo. Muito bom. Pode fazer uma prece de abertura pra gente hoje? Obrigado, Rogerinho. Então, vamos assim, interagindo em pensamento, em coração, até o alto, até ao Pai maior, ao Pai de tudo, ao Pai de todos, que nos concede esse momento bendito de estarmos aqui reunidos para refletirmos ensinamentos do Mestre, para termos as reflexões mais íntimas, para que a gente possa descortinar o nosso universo íntimo, e assim podermos cada vez mais alavancar a nossa evolução. E é com muita satisfação, com muito carinho, com muito amor, que a gente sauda o nosso mentor individual, o nosso anjo de guarda, que está sempre nos protegendo e nos intuindo.
E assim, dentro dessa ascensão espiritual, nós vamos também nos entrelaçando com a figura meiga, afável, doce, da nossa mãezinha querida, a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré. E neste momento, nós vamos pedindo a ela que nos cubra com esse teu manto de luz, esse teu manto sagrado, que ela nos protege de todos os medos, todas as incertezas, todos os dissabores, tudo aquilo que nos causa infortúnios. E nós vamos pedindo a ela, com esse olhar de mãe, com esse olhar tão meigo, que nos leve até a presença do nosso querido e amado Jesus, o seu filho amado, o Rabi da Galileia. E a ele, nós vamos agora nos apresentando com muito amor e com muito carinho. Ele nos recebe com um sorriso largo e nos diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e aflitos, porque eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave, porém o meu fardo é leve. Ó Mestre querido, nós estamos aqui, neste momento, para refletir sobre os seus ensinamentos. Agradecemos por esta carta maravilhosa do teu Evangelho, que nos faz exercitar a lei do amor, do arrependimento e do perdão. Por favor, Mestre querido, encarecidamente nos leve até a presença do Pai Maior, ao Pai de tudo, ao Pai de todos, que nos concede o dom da vida, que nos concede essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, que nos traz também, dentro do nosso coração, muita gratidão, muito amor, e também nós possamos agora enaltecer o seu nome, dando todo o culto e toda a graça, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra de todo mal, principalmente de praticá-los. Pois o teu poder é o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Nos permita agora estarmos aqui intuídos neste trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Rogério, pelo envolvimento, pelas palavras dessa noite. E temos vídeo da Agar hoje ou não? Esse vídeo aí dá dica de que nós teremos para essa noite. Será que vai ter uma dicasinha ali? Seja bem-vindo, Agar, mais uma vez aqui com a gente. Sinta-se à vontade. Obrigada, boa noite. Muito bom estar com vocês. Eu confesso que essa é uma música que, assim, me deixa muito emocionada. Respira. Toma água. Não pensei que fosse mexer tanto.
é que lembra a minha infância, lembra que meu pai e minha mãe me levavam para a igreja. Nós éramos da igreja presbiteriana e tinha escola dominical. Então, foi ali que eu conheci Jesus, Deus, um caminho para lidar com a minha vida, com as minhas dores. E esse louvar a Deus, essa música, é muito significativo. Eu não pensei que eu fosse me emocionar assim. Só um minutinho. Já volto. Essa criança cantando nos faz lembrar a evangelização infantil, né, Marcos? Eu acho. Demais, né? E a gente tem que lembrar, né, Lu, que as pessoas têm essa crença de que online as coisas não funcionam, online não é legal, legal é o presencial, né? E a gente imagina no momento desse, né, desse envolvimento, né, que o Rogério aí acabou nos envolvendo aí tudo pro encontro de hoje. Quem também não está conosco, né? Quem também não está ao lado da H, que faça ela sentir toda essa emoção, toda essa história, né? E envolvimentos, né? Como diz uma coisa, nunca estamos sozinhos, né? Por que seríamos online estar sozinhos? Então, esses sentimentos, essas emoções, assim, vem para desmistificar de que o online não funciona, que o legal é o presencial, que é a energia do momento. E aí a gente vê que a emoção seja onde é que a gente esteja, Onde né? for, né? Muito bem, acho que consegui respirar, mas realmente foi muito emocionante para mim, né? Me tocou bastante. E o tema que eu proponho, né, dividir com vocês, é o Conhece a Ti Mesmo, que na verdade eu já falei algumas vezes, mas eu entendo que é uma continuidade, porque o se conhecer é algo que constantemente a gente está se percebendo, a gente está descobrindo coisas de si mesmo, né? Então, assim, algumas emoções para mim, elas já estavam muito bem alinhadas e resolvidas, e de repente, olha eu aqui, né, me mostrando tão emotiva. E eu entendo que é pela presença espiritual do meu pai, né, então acho que de alguma forma eu senti aí a presença dele, e aí tudo isso veio de uma maneira que me emocionou bastante. Então, vamos seguir com a proposta de hoje, Conhece a Ti Mesmo. E esse conhecer a si mesmo é uma caminhada intensa, é uma caminhada constante, né? A gente, na medida em que a gente chega nesse mundo, né, como aquele serzinho que acaba de nascer, a gente chega, dá ali aquela primeira inspiração, né, aquele respirar, o choro, o primeiro choro, e esse ser que chega, ele chega não lembrando, né, das histórias de vidas passadas, enquanto ele é bebê, criança, até um certo ponto ele nem se reconhece como individualidade. Demora um tempo para ele começar a perceber que eu sou um e a mãe, ou quem está fazendo o papel de mãe, é um outro ser. Porque nesse comecinho tem o que a gente chama de simbiose. É como se fosse, para o bebê, é como se fosse uma extensão, né? Quem está cuidando dele é como se fosse uma extensão. E aí, com o passar do tempo, desse desenvolvimento infantil, começa a se perceber como um ser individual. E ao longo, né, do desenvolvimento da infância, adolescência, juventude, vida adulta, vai se reconhecendo e vai se descobrindo cada vez mais.
E nesse processo, né, de se reconhecer, de se descobrir, cada um a seu tempo. E cada um dentro de um contexto, de uma realidade de evolução que é própria. E para que a gente possa ir entendendo, né, como é que a gente se reconhece como um ser, como um indivíduo, né? Então, a gente precisa levar em consideração aspectos que influenciam a nossa percepção, o nosso desenvolvimento da vida e de ser. Como, por exemplo, estar aqui no planeta Terra é um tipo de influência. Nascer em um determinado continente é um tipo de influência. Um determinado país, uma determinada cidade, um determinado bairro, uma determinada família, uma determinada cultura. São diversos aspectos que influenciam o desenvolvimento do ser, que influenciam a sua autodescoberta, que influenciam a descoberta do que é o outro ser humano, do que é o mundo, do que é a humanidade, né? Em alguns momentos, a gente percebe, né, o quanto os fatores externos podem influenciar o desenvolvimento e a evolução de uma pessoa. Em outros momentos, a gente consegue perceber quando algumas individualidades, elas se destacam de uma tal forma e com uma tal intensidade, que elas influenciam todo um grupo, que são quando a gente reconhece essas personalidades que deixam, né, a sua marca de uma maneira tão impactante. Quando a gente fala da doutrina espírita, por exemplo, falar de Chico Xavier é falar de uma individualidade que muito influenciou e influencia outras pessoas em sua descoberta, autoconhecimento, em sua descoberta sobre o que é a humanidade, sobre o que é a família, sobre o que é o propósito de estar aqui, né? Então, tudo isso são situações, esse estar inserido, né, no mundo e em determinadas culturas e em determinados ambientes, nos influencia. E cada um tem a sua trajetória individual, a sua trajetória de descoberta, né? E por isso a importância de ir se conhecendo e se percebendo como individualidade e descobrindo, né, o propósito de estar aqui nesse mundo. O propósito para a pessoa como indivíduo e o propósito de estar junto com outros, né? Até aqui, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Não? Então, tá bem. E nessa questão, né, do conhece a ti mesmo, dessa introspecção, né, de individualidade, né, quem sou eu? A gente se olha no espelho, a gente percebe aí as nossas características físicas, ao longo do tempo a gente vai olhando as fotos, vai percebendo as mudanças que aconteceram, né? A gente consegue lembrar das situações de quando, assim, nossa, eu pensava dessa forma, né? De vez em quando a gente consegue lembrar, nossa, eu era assim, eu fazia isso. Então, vai havendo também uma mudança nos nossos valores, nas nossas posturas, né? Nas nossas buscas. Então, não é só o externo que muda, né? O interior também muda. E cada pessoa na sua velocidade, no seu tempo, com seus propósitos, né? Muito bem. E aí, para a gente fazer um link, né, com a doutrina, com o Evangelho, eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre sede perfeitos. Eu vou ler o item 7, um trechinho, que diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida,
Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do que deve, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas às repressões suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração fielmente observado eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele e onde termina? O dever começa para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Esse trecho, eu gostaria que a gente ficasse muito com essa pequena frase do aguilhão da consciência. Sabe algo que está sempre ali nos chamando a uma determinada atenção, a uma determinada mudança, e a gente sente que isso realmente vem de dentro de nós, né? Enquanto esse despertar, ele não está realmente de dentro de nós, a mudança não ocorre. Se alguém nos diz que devemos mudar, a gente muda? Ninguém muda ninguém. A gente pode se influenciar, pai e mãe procura educar, né? A escola propõe algumas coisas, né? Enfim, a gente tem as influências, né, da nossa convivência, nos propondo uma forma de agir, uma forma de pensar, até a forma de sentir, o que escolher, né? E quando a gente simplesmente se deixa levar, a gente é um produto do meio, ou seja, você está sendo manipulado e em algum momento o despertar vai acontecer. Mas quando é para ser realmente aquela transformação moral, aquela transformação de um processo de tomada de consciência, de evolução, intimamente a gente vai se colocando o propósito da mudança. Para que a gente mude, a gente precisa se conhecer e saber com relação ao que pretende mudar e por que pretende mudar, né? Porque se eu não reconhecer que eu tenho uma necessidade de mudança, eu não vou fazer nada para mudar, né? Muito bem. Então, vamos pensar aí nesse aguilhão da consciência, que eu diria que faz parte aí da inteligência divina, né? Que deixa essa centelha dentro de cada um de nós, esse estímulo, né? Para que cada criatura vá tendo a oportunidade de despertar-se. E aí agora eu vou pular um pouquinho, digamos, para a ciência ou para a psicologia, né? Eu estou passando aqui os meus slides para eu manter a minha sequência, gente, tá bom? Então, vamos pensar que a mudança, na verdade, ela não é algo que seja de uma hora para outra. Vamos pensar que a mudança se trata de um processo, né? Então, como se dá esse processo? E, às vezes, quando a gente fala, né, de usar algumas teorias, algumas referências, aí vem toda uma didática, né, para que a gente possa entender o que seria esse processo. Então, eu vou falar de 6 momentos ou
estágios de um processo de mudança. E vou procurar linkar aí com alguns exemplos dentro do que a gente se propõe com relação à nossa reforma interior, à nossa mudança. Então, o primeiro estágio é considerado de pré-contemplação. O que é isso? Imagine assim, vamos pensar que no nosso ambiente familiar, nos digam que, vamos pensar coisas simples, né? Para não mexer muito, ninguém ter fortes emoções, começar com choradeira, né? Basta uma hoje. Então, vamos pensar lá, adolescente, né? Aquela coisa assim, olha, você precisa contribuir com as tarefas da casa. Você precisa entender a importância de participar para que esta casa funcione, esteja limpa, etc. Esse adolescente, essa, né, criança, pode entender o seguinte: eu não estou te entendendo. Como assim? Isso é o que você quer, isso é o que você pensa. Aí, contando um pouco de histórias, né, meu filho devia ter... Filho, eu estou falando de você, hein? Ele devia ter uns 8, 9 anos, e eu lembro que eu pedi para ele, assim, me ajudar ali com algumas tarefas da casa, para, acho que, levar uns copos para a cozinha, guardar algumas coisas no lugar, né? Ele olhou para mim e falou assim: eu vou denunciar você, isso é abuso infantil, né? Por quê? Ele estava aprendendo sobre essas coisas na escola, né? De que trabalho infantil era abuso. E aí, esse foi o retorno que eu tive dele. Mas faz parte do processo de aprendizado, né? Quando que é uma coisa que realmente você está procurando envolver a criança ou o adolescente a uma consciência diferente, né? E quando realmente seria uma exploração, uma imposição, um abuso. E essa dualidade, né, é algo que a gente vai enfrentar nas situações mais simples às mais complexas. Mas enquanto não fizer sentido para aquela pessoa, ela pode fazer por ser obrigada, mas não por ter consciência de que precisa fazer. Né? Se ela tivesse escolha, não faria. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, de um valor moral que é assim, olha, não se deve roubar. Tá bom, não vou fazer isso porque se alguém descobrir, vou ter problemas. Então, não é que a pessoa realmente entenda que não deve fazer. Ela só não faz porque tem limitadores ou imposições que a obrigam a fazer. Então, esse é um estágio, né, da pré-contemplação, ou seja, existem comportamentos, atitudes, né, que eles são aí, dentro de um contexto da convivência familiar, da convivência social, enfim, vai nos mostrando, vão nos dizendo que algo é esperado que aconteça. Aí, assim, para a gente fazer um exercício, não precisa contar, né? É só a gente pensar, assim, na nossa trajetória, né? Quando a gente começou, talvez, a conhecer a doutrina espírita, né? Ou qualquer outra influência religiosa que nos começa a dizer, olha, tem um modelo aqui, né? De valores, de conduta que é o esperado. Até que a gente se desperte de verdade para, será que é isso mesmo? Tem um tempo. E aí são os fatos da vida que, de repente, vão nos sensibilizando para que daí a gente passe para o segundo estágio, que é a contemplação, que é quando a gente começa realmente a tomar consciência de que não é que é mesmo, eu preciso mudar?
porque daí a minha vida vai melhorar, né? Então, por exemplo, olha, se eu não estudar para a prova, não vou passar de ano. E não é que é mesmo que tem que estudar? Né? Bom, se eu não colocar a minha roupa para lavar, a minha mãe disse para mim que ela não vai lavar. Então, eu tenho que colocar no cesto, né? Eu estou falando de coisas simples, mas a gente sabe que existem situações muito mais significativas e importantes dentro da nossa reforma interior, né? Se eu não respeitar o outro ser humano, eu não vou ser respeitado. Sabe aquelas situações assim, em que, vamos supor, você está ali numa fila de banco, se bem que hoje em dia isso é muito raro, né? Aí, chega ali um dos atendentes e te pergunta, né, você está na fila, normalmente agora a gente fica do lado de fora, eles perguntam assim, o que você veio fazer? Aí você já descarrega uma grosseria naquela pessoa. Como assim que eu venho fazer? Não é da sua conta, não te interessa, né? Coisa mais invasiva e não sei o quê, né? Tá. Até, aí de repente, né, você ainda está naquela coisa do, é meu direito de expressão, e aí, de repente, você passa por uma situação em que você recebe um tratamento como esse. E aí você começa a sentir, nossa, isso não é muito legal, né? Alguém gritar com a gente, alguém dar esse tipo de respostas, né? Essas reações assim tão explosivas, agressivas, depreciativas, né? É onde a gente começa a se colocar no lugar do outro. Aí a gente começa a fazer uma comparação entre o que eu faço e o que eu recebo. Entre o que eu faço e o que eu recebo, entre o que eu dou e o que eu recebo, né, começa a provocar aí um interesse em mudar. Ah, eu quero me tornar uma pessoa de uma comunicação mais amigável, mais positiva, para evitar conflitos, para não me sentir mal, né, para não expor as pessoas, enfim. Então, é o terceiro estágio. Você decide que quer mudar. Você toma consciência de que uma forma de agir, uma forma de sentir não está sendo positiva para a sua vida ou para outra pessoa. E aí a gente vai estendendo, né, para o planeta, para a humanidade. Então, você decide mudar. Aí, nesse terceiro estágio, eu quero mudar. Eu estou pensando em mudar de atitude. Eu estou convencida de que é importante ter uma atitude melhor. Tá bom. Como? Então, no momento em que a gente está nesse estágio, né, de que decidi mudar, então, como que eu faço isso? Aí a gente começa a montar uma estratégia. Então, o que eu vou ler, o que eu vou estudar, se eu preciso ir num médico, num terapeuta, numa igreja, num centro espírita, praticar yoga, enfim, são alternativas que podem contribuir para que você se torne uma pessoa melhor, dentro daquilo que você vai procurando. Então, montou a estratégia, é o nosso terceiro estágio, né? Decidi, estou pensando aqui em como, vou me controlar mais, vou pensar antes de falar, né? Por exemplo, ou não vou ficar tão melindrada, tão cheia de rancores, né? Vou procurar refletir e não me deixar tomar por certos sentimentos, enfim. Muito bem. Aí nós vamos para o quarto estágio, que é o agir, que é colocar em prática o que a gente tomou consciência, o que a gente se propôs a fazer, e agora vamos aplicar, vamos, né, fazer, pôr em prática. Então, a gente começa a frequentar a escola, a ler o livro, a assistir os vídeos, a procurar se controlar realmente, a esperar o momento mais certo para conversar, para resolver, começa a se tratar,
começa a frequentar a escola de aprendizes do Evangelho, né? Aí depois vai para a escola de médiuns, aí depois a gente começa a trabalhar, enfim, né? Então vem a ação. Só que, enquanto a gente está nesse processo, né, da ação, para mudar um comportamento, mudar uma forma de pensar, de sentir, né, principalmente quando a gente está falando aí, né, de valores morais, a gente fala muito de mudar a forma de sentir. Como não sentir ódio? Não sentir rancor? Não sentir raiva? Aí a gente tem que ter um cuidado muito grande. Não adianta fazer de conta. Negação. Porque aí a gente vai colocando todos esses sentimentos mal resolvidos, sabe, assim, ó, pro fundo do baú, embaixo do tapete, e aí vira uma panela de pressão que em algum momento explode. A gente precisa procurar realmente compreender e transformar. Porque senão a gente controla. A gente faz a gente cria todo um mecanismo que, na verdade, vai estar enganando a si mesmo, porque a transformação, realmente, ela não está acontecendo. Sabe, algo mais ou menos assim, olha, vou virar santo, então eu vou me isolar de toda a humanidade, vou viver lá, né, no interior do interior, numa caverna. Não vai virar santo. Por quê? É na interação que a gente vai se transformando. E por isso que nós temos idas e vindas, altos e baixos, né? É por isso que a gente precisa entender que, assim, olha, não dá para mudar tudo de uma vez. E não dá para amar todo mundo. Não dá para perdoar tudo. E a gente precisa assumir. Mas o que dá para fazer é não ter a atitude da vingança. Isso dá para fazer. A gente pode assumir que não se sente bem com uma determinada situação, com uma determinada pessoa, porque aí é assumir quem somos, como estamos, e dizer, Deus, isso eu não consigo lidar ainda. Né? Mas é assumir, não consigo lidar ainda. E estou aqui me esforçando para não ter a atitude da vingança. Mas a raiva eu ainda sinto. Então, nós precisamos ser sinceros e honestos conosco, com os nossos sentimentos. Porque senão a gente não se transforma. A gente faz de conta e a transformação não é verdadeira. Né? Então, esse é o quarto estágio, né, do agir, mas esse agir, mas a proposta aqui é que seja de uma maneira, assim, muito verdadeira consigo mesmo. Olha, se não dá para conviver, então evita, para evitar mais confusão, mais mal-estar. Mas se você tem condições de resolver, procure resolver, né? Muito bem. Gente, está fazendo sentido? Querem dar algum exemplo, falar alguma coisa? Não? Não? Então, tá bom. Aí, qual que é o quinto estágio? Ah, terminei o meu curso de aprendizes do Evangelho, caderneta toda preenchida, atividades todas feitas, cursos de médium, estou trabalhando lá no centro, estou me sentindo em paz, né, assim, naquela energia maravilhosa, só lidando com os mentores, assim,
ultra evoluídos, né? Aquela coisa assim. E aí, eventualmente, nós estamos no mundo, não estamos? E aí a gente tem também o quê? Aquelas situações que elas vão nos provocar. Nos provocar com relação ao quê? Ao quanto realmente a gente já conseguiu transformar-se. O quanto realmente a gente já conseguiu compreender uma determinada situação, uma forma de lidar com as dificuldades da vida, né? E então, a gente tem que fazer o quê? A manutenção. Só que depois que a gente aprende algumas coisas, a gente consegue lidar melhor. Não é que a gente não vai sofrer, claro que vamos. Mas a gente já consegue sofrer sem revolta. A gente consegue sofrer e assumir a responsabilidade de que, bom, se eu estou passando por isso, tem uma lição a ser aprendida, né? Aí a gente deixa de colocar a culpa só no outro, né? De terceirizar, né? Então, a gente vai aprendendo a lidar com as situações de uma maneira melhor, se assumindo como, olha, essa lição eu ainda não aprendi, isso aqui eu preciso continuar me esforçando para mudar. E aí a gente vai fazendo a manutenção do nosso propósito de mudança, de melhoria. Sexto estágio. Aí estamos zerados, né? Em que sentido? Sabe quando a gente realmente supera alguma coisa e aquilo não nos incomoda mais? Por exemplo, vamos pensar em alguma situação de vícios, por exemplo, uma pessoa que fuma, e ela parou de fumar, e ela realmente, assim, se desprendeu totalmente disso, e mesmo que ela tenha convivência com pessoas que fumam, que ela tenha à disposição dela o cigarro, ela não sente vontade. Passou daquela fase de vou evitar o contato, vou me controlar, vou usar recursos, estratégias para não voltar a cair nesse vício. A transformação realmente aconteceu de uma tal forma que ela não é mais provocada por nenhum estímulo com relação à vontade de fumar. Quando a gente passa a ter uma compreensão profunda de algo como quando a gente entende, né, que, bom, essa pessoa que está aqui nesse trânsito e está assim tão desesperada, ela ainda está com dificuldades de lidar com as pressões e dificuldades da vida. E sabe quando você realmente não sente raiva? Quando você realmente sente compreensão, é porque a transformação aconteceu. É diferente de quando, assim, eu não vou gritar, não vou, eu estou me contendo, né? Eu não vou reagir da mesma forma. Então, esse é o processo em que a gente está procurando a transformação, procurando de verdade colocar em prática, até chegar ao momento em que realmente, não importa o que aconteça, a gente já sente, já faz parte do nosso ser aquela compreensão, aquela mudança. E seja na fase, né, em que a gente até está fazendo manutenção ainda, né, de alguns propósitos, mas principalmente nessa fase que é chamada de rescisão, a gente já começa a ter mais condições de compartilhar com os outros aquilo que a gente aprendeu, a ajudar outros a descobrirem o que a gente descobriu, a superar coisas que a gente aprendeu a superar, porque a gente sabe o caminho. Nessas situações muito, como que eu vou dizer, intensas da vida,
não é a teoria que realmente toca o outro. Não adianta ser o médico, o psicólogo, o teórico, o teólogo mais fantástico do mundo. Se ele estiver falando só de teoria, não toca o outro. Sabe quando uma pessoa está falando para outra assim, eu te entendo, e aquele eu te entendo passa realmente uma compreensão e um amor que acolhe, e aquilo já está ajudando aquela pessoa a se sentir melhor, de que ela não está sozinha naquele tipo de situação? Quando a gente vê situações dos alcoólicos anônimos, por exemplo, desses grupos de apoio com relação a drogas, o que toca quem está indo lá é ouvir o depoimento de quem conseguiu sair disso. Porque, olha, ele sabe o que é o impulso que há para consumir essa droga. Então, eu acredito que se ele conseguiu sair, ele está tentando me mostrar algumas alternativas, então é uma saída possível. Imagine outras situações como perdeu um ente querido, de repente um filho, né, jovem, e aí você está conversando com uma pessoa que não tem filhos. Por mais acolhimento que essa pessoa possa ter, às vezes não vai conseguir passar o quanto entende aquela dor. Não que seja uma regra, né? Porque a gente sabe que nós, como espíritos, nós tivemos diversas experiências, né? Mas, de um modo geral, é como uma pessoa está falando de um processo de separação, de como ela se sente incomodada com isso, e a outra pessoa que nunca passou por isso, dizendo, não é nada não, bobagem, né? Então, o ter passado por determinadas experiências e ter conseguido realmente uma compreensão maior, um estado mais saudável, e aí, quando a gente se propõe a compartilhar isso, passa mais verdade, passa um acolhimento de que realmente a gente não está julgando o outro, não está julgando a situação como simplesinha, né? E a questão da superação, né, é muito mais do que sobreviver. É conseguir enxergar a beleza da vida, apesar de algumas dores tão intensas. Como continuar sorrindo, continuar tendo esperanças, se a gente simplesmente só conseguiu sobreviver. É por isso que eu vejo a doutrina espírita como algo muito libertador, porque mostra de uma maneira muito prática para a gente, de que, assim, você não volta atrás para desfazer o que fez, não tem como, mas você pode construir um novo futuro, né? Então, essa certeza de que a gente pode fazer melhor daqui para frente, dá essa esperança e essa alegria de que pode ser melhor, de que sentir alegria é possível, apesar de qualquer coisa. Talvez vocês tenham já ouvido aquilo que se diz, né? Você tira a pessoa da guerra, mas não tira a guerra de dentro da pessoa. A gente, de repente, tira as pessoas de determinadas situações dolorosas, difíceis, mas como tirar aquela dor de dentro da pessoa? Esse processo de mudança da forma de sentir, de entender, de compreender, de olhar o futuro, de olhar a perspectiva de vida,
é algo muito individual. Alguns vão demorar um tempo maior, outros menos, alguns por determinados motivos, outros por outros. E estamos na nave mãe, Terra, né? Caminhando para a evolução, com muitas experiências para passar. E aí? Essas são as etapas dentro de um ponto de vista, digamos assim, científico, didático, né? Mas eu diria que faz um sentido aí muito grande com o que a gente aprende da nossa reforma interior, do nosso trabalho na casa espírita, né? Alguém quer fazer algum comentário? Eu posso seguir. Diga, Helena. Você falou do seu filho, né? O meu filho tem 27 anos. Às vezes eu falo as coisas com ele, ele fala assim para mim, colocou no mundo para quê? E isso me tocou no que você falou perante o seu filho. É uma dor que a gente sente na alma ouvir isso, né? Helena, aí é aquela questão do compreender, né? É compreender que ele ainda não compreende. É compreender que ele ainda não despertou, né? E, de repente, você, como mãe, dizer francamente para ele como você se sente quando ele diz isso. Filho, eu pus o mundo porque eu te amo, porque eu desejei ter você. Então, às vezes, são algumas conversas de sensibilizações, né, que podem estimular, mas não necessariamente vai resolver, a gente não sabe, né, o momento de cada um. Mas eu te entendo, né? Então, é algo duro de se ouvir. Mas dentro da doutrina espírita, né, esse exercício interno, ele ainda não está no momento dele. Eu sei, é muito complicado, porque às vezes eu falo as coisas para ele, ele fala, eu não vou ouvir nem você, nem meu pai. Ele teve meningite viral quando bebê, então eu tenho uma preocupação muito grande com eles, né? A Letícia tem dermatite atópica, a Thaís tem gastrite, e eu fiz uma luta, uma correria com eles. Não que isso me pesou, é que eu tinha que passar esse fardo com eles. Mas, às vezes, meu filho fala as coisas que me machucam. O falar é uma forma da gente procurar resolver as questões, né? E talvez dizer para ele que isso dói olhando nos olhos pode ser um caminho. E dizer que, independente disso, filho, eu continuo te amando, mas que me dói, dói. Mas sabe o que ele fala para mim? Você é vítima. É o quê? Vítima. Vítima? Tudo você é vítima. Fica se vitimizando, mãe. Então, às vezes, eu não entendo isso. Falei, meu Deus, eu fiz de tudo para eles, ainda tenho que ouvir isso. Helena, é um caminho de individuação seu também, né? Para descobrir algumas questões. E seja passando, né, pelos tratamentos da casa, passando, de repente, por uma terapia, são coisas que podem te ajudar. Sim, mas até entendo o que você falou, mas só que é que todo mundo fala, a Helena sempre foi boazinha e quando a gente precisa, ela que está no caminho para resolver o problema de todos. Talvez você, assim, lógico, eu estou falando de uma coisa muito superficial, hein, por favor, Helena, mas às vezes a gente tem que aprender a dizer não. Cara, olhando, né, às vezes a gente vê esses processos todos que você vem passando e nos apresentando, aí a gente vê o quanto faz sentido um programa desse com pessoas como você no Departamento da Infância e Juventude, né? É desenhar um pouco
esse nível de instrução e conhecimento para o nível mais embaixo ali, que seria dos adolescentes, né? Porque acho que uma lição dessa, podemos dizer assim, né, uma compreensão da forma que você traz, ela deveria ser inserida já para os adolescentes, né? Dessa questão do pensar, né? Porque a mágoa começa às vezes crescendo ali já nesse momento, né? Da pré para a adolescência, e isso vem se enraizando até o ser adulto, né? E aí quando é adulto a gente explode, e aí vai fazer uma terapia, aí o terapeuta tem que ir lá cavucando, né? Abrindo gavetinha por gavetinha para saber onde está o problema. E via de regra... Desatar os nozinhos, né? E via de regra começa ali na infância, né? Com uma palavra Sim. mal colocada, daí vai na adolescência com mais 2 ou 3 palavras mal colocadas, e aí chega aquele adulto frustrado, né? Ou desinteressado por muitas questões. Eu vejo essa questão paralelo com a questão financeira, né? Muita gente às vezes trabalha que nem um maluco, trabalha, se esforça, recebe todo o dinheiro, paga as contas, não sobra nada. Não dá para viajar, não dá para comprar uma blusa que quer, um tênis que quer, e aí reclama. Mas se fizesse um planejamento financeiro de, olha, a água está cara, então vou pegar a água que sobra ali da máquina de lavar para lavar o quintal, a água da máquina de lavar louça eu vou tirar para de repente jogar no banheiro, enfim. Otimizar, né, esses gastos aí para poder ter uma receita satisfatória e aí sobrar um dinheiro em caixa para poder fazer a viagem quem quer, para poder fazer isso e aquilo. Porque sempre é assim, vamos viajar, vamos, não tem dinheiro, mas vou parcelar em 34 vezes a viagem. Vou comprar não sei o que, vou parcelar em 50 vezes. E a gente vive parcelando com aquela ideia de que tá certo que o salário mínimo hoje não é lá suas maravilhas, mas com um planejamento financeiro, um planejamento adequado, a gente consegue chegar lá, né? Assim, cada pessoa dentro da sua realidade consegue pensar algumas estratégias, né? Então, assim, você falou da questão do salário mínimo, né? Eu estava conversando hoje com uma moça que me ajuda na limpeza da casa, hoje não, desculpa, na sexta-feira. E aí ela falando, né, assim, porque ela vai em várias casas e tal, e ela tem uma disposição para o trabalho muito grande, e as pessoas costumam chamá-la muito para os trabalhos, né? Então, assim, às vezes fica até concorrido, né? Aí a gente tem que disputar ali o dia dela para limpeza, porque ela tem muito boa vontade, ela está sempre sorrindo, ela trabalha muito bem, de extrema confiança, e eu diria que o que ela ganha é muito maior, porque assim, eu tenho uma amizade, uma convivência com ela, né, e ajuda ali em algumas coisas que às vezes ela me pergunta. Ela não é alfabetizada, e ela ganha muito bem. Muito mais do que algumas pessoas, assim, sabe, de carteira assinada, com cargos aí que você diria, nossa, né? Mas por quê? Dentro dessa disposição dela e da forma como ela, sabe, lida com o dinheiro dela, ela já comprou o apartamentinho dela. Num lugar simples, sim, mas você percebe que a inteligência emocional, a energia e a disposição dela vai muito além de uma questão de alfabetização ou não. Sim, porque é aquela coisa que eu sempre ouvi, né? Que a gente ouvia, né? Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Você fica lá 8 horas dentro de uma empresa, trabalhando 30 dias, trabalhando muito ou trabalhando pouco, o final do mês é aquilo. E ela como diarista, ou às vezes você como uma consultora clínica, eu como advogado, a gente ganha por hora. Então, se eu atendi 4 clientes ali no valor X, eu estou recebendo aquele volume. E tirando o financeiro, voltando para o nosso emocional, seria esse planejamento emocional, né? De, poxa, a Agar me falou uma coisa, aquilo ficou entalada. Ter uma primeira oportunidade de chamar a Agar para conversar, né? Falar, olha, Agar, você me colocou uma questão, né? E aquilo ficou chateado, né? E de repente foi um mal entendido, uma coisa mal colocada e resolve ali. Mas não, é a Lurdinha que coloca uma coisa que eu não gostei, a Laudete que não colocou, a Vívia falou a outra coisa para Maricelma que eu ouvi pelo Rogério. É tanta confusão na nossa cabeça, aí chega em casa é filho que não respeita, é que não sei o quê,
E aí sempre aquilo, né? No fundo, nós estamos esperando que o outro dê aquilo que ainda não tem capacidade de dar ou não tem condições de dar. E a gente está dando o famoso murro na ponta de faca, né? Aí, assim, dessa tua fala, Marcos, eu reforço aquela questão. Não é fazer de conta, não sou melindrada, viu? Pode falar o que quiser que eu não vou sentir raiva, pode falar o que quiser que eu não vou ficar magoada, que eu não vou ficar ofendida. Não, isso é fazer de conta, né? Só seres, assim, muito evoluídos, realmente, para não sentir nada. Mas, assim, a gente procurar resolver. Olha, o que você me falou, e a gente procura resolver as coisas, né? De uma maneira em que a gente possa conversar e não criar confusões maiores. Pelo menos é o que a gente tenta, né? É o que a gente vem aprendendo que é o caminho. E se a gente não procurar entender, então, assim, olha, me explica melhor, por que você está me dizendo isso? Por que você está sentindo assim? Por que você está entendendo assado? Eu quero entender por que você me tratou assim. E eu quero que você entenda por que eu estou me sentindo assim. É um exercício importante para a gente aprender um com o outro, né? Senão a gente não transforma. A gente só controla e vai suportando, até adoecer, né? Depressão está aí, que é uma forma de não resolvermos as nossas questões. Mas aí eu gosto daquela prece da sabedoria. E a gente também precisa ter noção que, dependendo do contexto de vida de cada um, da realidade que cada um enfrenta, a gente precisa ter essa noção. Pedir a Deus que nos dê sabedoria para as coisas que a gente realmente pode mudar, e tem coisas que a gente não pode mudar, que a gente precisa passar, né? E aí o discernimento, para saber diferenciar entre uma e outra. Mas tudo que tiver ao nosso alcance para mudar, a gente tem que procurar mudar. Se eu estou doente, eu tenho que ir ao médico, né? Se eu estou com um problema com uma pessoa, vou procurar resolver. Agora, se tem aquelas situações, assim, que estão além das minhas possibilidades, põe na mão de Deus. Ajuda aí que tá difícil, né? Conversando com o Mas a Marcos gente Vinícius, tem que ter o movimento da mudança, da procura, da solução, né? De resolver as coisas. conversando com o Marcos Vinícius um tempo atrás, né, falando da questão dos filósofos, e dada a importância também, que naquela época o meio de transporte não era tão assim como hoje, né, Uber, táxi, carro particular, carro de locação, ele colocava que um dos fatores que faziam os filósofos serem diferentes, né, em termos, é que eles caminhavam muito, né? Tinha uns que caminhavam cerca de 20, 30 quilômetros, eles iam pensando, né? Pensando. Raciocinando o que aconteceu, por que aconteceu, o que é aquilo, e vai desenvolvendo. E hoje a gente não tem tempo de pensar, né? Não tem, é um problema atrás do outro, uma condição atrás do outro. É igual no começo da pandemia, as lives, né? Eram uns 3, 4 lives por dia. Você fala, gente, qual o momento que a gente parou para processar a primeira reunião, para processar a segunda, e assim por diante. Precisamos de tempo para caminhar, né, Agar? Não dá tempo nem de absorver, né? Uma coisa, já tem 200 outras ali, né? Estímulos. Quer abrir para debate, Agar? Eu gostaria de colocar só um último ponto que eu deixei aqui. Finaliza. Eu acho bem interessante, aí a gente pode abrir. Tá bom. Uma fala do Paulo de Tarso, que diz assim, olha, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. É aquela condição de que, assim, a gente tem a intenção, tem o propósito, mas às vezes a gente ainda não consegue. E às vezes a gente ainda se pega praticando aquilo que a gente fala, não era mais para fazer isso, eu não queria mais agir assim, pensar assim, né? Então, se Paulo de Tarso já trazia essa angústia interior, né, esse questionamento interior de que ele não conseguia fazer todo o bem que ele queria, que ele tinha se proposto a fazer, e que o mal ainda, né, era algo que ele percebia, né, que ele fazia. Então,
a gente trazer isso para a nossa realidade, né? A gente tem um propósito de caminhar e nos tornarmos melhores, mas eu diria que por um bom tempo nós ainda vamos ter essa questão interior, né? Não é todo bem que a gente já consegue pôr em prática, por mais que, às vezes, intelectualmente a gente consiga entender, desejar, mas ainda não teve a transformação suficiente para colocar em prática, né? Ou a transformação suficiente para conter alguns defeitos, alguns vícios. Mas eu gosto também da frase: santo é o pecador que não desistiu, vamos continuar caminhando. Ou, como diria lá a Dori, né? Continue a nadar, né? A gente tem que continuar caminhando e nadando, e aí uma hora essa transformação realmente vai acontecer. Então, da minha parte é isso, é como eu tinha resumido aí alguns tópicos para dividir com vocês. Então, agora eu ouvi vocês um pouco. Obrigado, viu, Um pouco Agar? mais, né? Começar pela Lurdinha, que nunca fala aqui no programa, né, Lu? Sério, Marcos, nunca falo, né? Mas agora eu tô falando bastante. Ai, Agar, você me fez me lembrar de mim mesma há uns dias atrás, uns meses, talvez. Eu tinha muito isso que você tá falando da máscara, né? De falar que não tá sentindo, de que já perdoou, tal, e não, né? E hoje, e por que eu não fazia isso? Porque o coração disparava, porque a cabeça latejava, porque o estômago doía. Aí que teve uma época da minha vida que eu preferia, assim, não falar. Então, já doía, já que o relacionamento ficava ruim, vai que demorava vários dias para a gente voltar a se falar, e eu simplesmente esquecia. Até nos bastidores eu comentei isso, né? Esquecia completamente, assim, que eu apagava da minha memória. Mas eu apagava da minha memória de não brigar com a pessoa, de não discutir, mas não que eu tinha perdoado, né? Ficava doente. Compreendido, né? Era a máscara, né? Era só para não discutir sobre isso. E eu, além da doutrina da escola de médios e tudo aquilo, eu tinha terapia mesmo, terapia com psicólogo, para eu conseguir me colocar, falar aquilo que eu estou vendo, sem ofender a pessoa, que isso até que eu já tinha aprendido a não ofender a pessoa, mas eu ofendi a mim mesma. Aí hoje, graças a Deus, eu consigo fazer isso, e não foi só da doutrina, foi também me tratando, que eu acho que isso as pessoas precisam entender, que não é só uma coisa ou uma só outra coisa que te ajuda a formar o ser. Então, toda vez que eu converso com a minha psicóloga, eu falo isso para a minha terapeuta, eu falo isso para ela, eu falo, eu agradeço muito você por ter me dado essa visão de que eu poderia falar sobre o assunto, eu posso agregar amor na palavra, eu consigo falar, olha, não gostei, isso é a minha revelação, é chegar para a pessoa, ó, por que você fez isso? Eu me senti assado, eu me senti assim, e você falou isso, na hora já se esclarece, não, eu nem tinha intenção de te magoar, eu nem falei isso para isso, eu falei para... Pronto, resolveu o assunto, não precisa ficar se escondendo, não precisa ficar se magoando, é perfeito. As etapas que você mostrou Conhece-te a ti mesmo, eu fui me identificando em cada uma delas. Agar, muito obrigada, venha muitas outras vezes, foi ótimo receber você. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui. Vivian, quer falar com a gente, Vivian? Eu vi aí você concordando com tudo que a Agar falou, anotando. Eu adoro as aulas da Agar já na escola. Então, eu lembrei também que, assim, a gente teve uma aula do Livro dos Espíritos, que falava disso, dos sentimentos, né? E nós somos expostos a sentimentos o tempo todo. Mas aí, o que a gente vai fazer com o que é, vamos assim, colocado ou jogado na gente, aí cabe a gente. Então, no começo, a gente às vezes não sabe, então você responde da mesma forma. Igual você tá no trânsito e a pessoa fecha o seu carro, você grita, ela grita, aquela coisa, né?
Uhum. E é isso que até no livro dos Espíritos já é falado, e mostrado, e explicado, gente, quanto tempo isso, né? E esse tempo atrás eu estava falando aqui em casa com o meu marido, eu falei assim, eu, a gente é casado há 20, vai fazer 22 anos já. Então, assim, Uhum. foram várias situações, né? Aí eu tava falando isso pra ele, eu falei assim, eu sou muito grata por tudo que a gente passou, porque se eu sou o que eu sou hoje, se eu escolhi o caminho que eu escolhi hoje, foi por tudo que eu passei. Eu precisava me encontrar, e para me encontrar eu precisava passar por diversas situações que me fizessem sair da zona de conforto. E aí eu falei isso pra ele, eu falei, uma coisa que eu aprendi que é muito bacana é isso, você recebe o sentimento, você transforma dentro de você, mas isso não quer dizer que você esqueceu, porque é Uhum. algo que você não quer passar de novo. Então você transforma dentro de você, mas você também tem que mostrar que aquilo não é bacana, que você não tem necessidade de passar de novo. Não é porque você transformou dentro de você e isso não virou algo ruim ou maior, que você tem que passar várias vezes, né? Então a gente estava conversando, falando isso, e eu falo isso para os meus filhos e tudo, então acho que essa transformação, né? Eu falo que eu entrei na escola de aprendizes porque eu vim de uma família espírita, né? Mas a minha mãe era espírita e aí ela mostrava o que ela sabia, sempre a gente teve livros à disposição. Lembro que o primeiro livro que eu li era pequena, chamava Crianças no Além, que era de morte de crianças mesmo. Aí, depois li Violetas na Janela e foi dando sequência. Só que era um aprendizado assim, dentro do que a minha mãe falava. Aí, quando eu tive os meus filhos, quando eu tive a caçula, eu pensei assim, poxa, agora eu tenho que ensinar a eles aquilo que eu acredito. Mas nem isso é o direito, como que isso funciona. Então, eu preciso aprender para ensinar. Aí, quando eu entrei, entendi que eu aprendi muito mais do que agora. Entendo também que quem vai aprender é eles, aos poucos, com calma. Mas essa transformação é fantástica, faz muito bem para a gente, né? E fazendo bem para a gente muda realmente o nosso mundo ao redor. É muito Perfeito, gratificante. Vivian. Inclusive, até aprender que eles podem ter outros caminhos também, né? Não só o espiritismo. Né? De repente Exatamente, se identificam com outras religiões. eu deixo isso muito, muito livre aqui também, mas porque assim, não é porque é a minha verdade que vai ser a deles, Sim. né? E até quando eu exponho assim a doutrina para alguém, igual esse tempo atrás que eu passei por uma experiência com uma amiga que sempre soube que eu era espírita, mas ela nunca teve uma religião assim certa, até que ela perdeu o pai dela, vai fazer um ano e pouquinho. E aí ela começou a me perguntar muita coisa, e eu ia explicando, mas eu sempre falava para ela, essa é a minha verdade, essa é a minha verdade. Aí você vai buscar os seus caminhos, e é engraçado que agora ela acredita em tudo isso e busca outras fontes, mas aí ela me conta, eu li tal coisa, eu vi tal coisa, e eu acho bacana. Aí eu falo assim, você é a sua espírita, eu sou a minha, cada um é o seu. Com Aí ela dá certeza. risada. Né? Obrigado, É assim Vivian. mesmo. Obrigada a Ó, você. Isa, quer colocar alguma coisa pra gente? A senhora está aí tão reflexiva, pensativa, e todos os IVAs. Nossa, é, é duro. A gente tem que guardar muita coisa e às vezes a gente acaba explodindo. Hoje eu não estou boa. Estou muito chorona. Isso é bom, vó. O choro, quando não é de dor, ele é bem-vindo. Mas Deixa a senhora pensando aí. Maricelma? Primeiramente, agradecer a Gá por fazer a gente sempre aprender um pouquinho. Hoje eu estou como ouvinte, né, aprendendo com ela. E esse conhecer a si mesmo, né, uma frase filosófica tão profunda. Quando eu comecei a trabalhar como entrevistadora na casa, a gente começa a observar quantos males o não conhecer a si mesmo traz. Quantos males. As pessoas não conseguem colocar, como a Lurdinha falou, aquilo, esclarecer de imediato, ela vai guardando aquilo, ela vai acumulando lixo, chega uma hora que realmente a pessoa explode.
E em alguns momentos a gente também, assim, guarda algumas coisas que deveria ser resolvido na hora. Mas aí, com o tempo, né, a gente vai, enquanto espírita, a gente vai buscando caminhos, no nosso tempo, a gente vai progredindo, a gente vai se aprimorando, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai mudando internamente, externamente. À medida que a gente vai conseguindo trabalhar esse interno da gente, com esse aprendizado, a gente consegue auxiliar outras pessoas. Então, quando o Agar colocou, né, como que você vai ajudar alguém que perdeu um filho se você não tem filho, né? Então, eu não tenho filho, mas eu perdi 2 filhos. Então, eu sei como a dor é grande, como ela é difícil de lidar, e eu aprendi uma coisa, né? O tempo cura tudo, porém, o tempo sozinho não faz milagre. Você tem que agir. E esse agir é buscar conhecimentos, a forma de te ajudar naquilo que está te fazendo mal. Então, nas entrevistas, eu aprendi muito com as pessoas, e sempre essa orientação, né? Buscar um tratamento médico, buscar um aprimoramento espiritual. A vida é dura, realmente ela te propõe vários sacolejos, que é para ver se você se orienta ou se você se desorienta. E é mais fácil o mundo se desorientar do que se orientar. Então, a doutrina te traz um conhecimento que você pode até balançar, mas você sabe que rumo você tem que seguir. Ou, se não, procurar o caminho que vai lhe ajudar melhor. Ou uma terapia, ou um tratamento de entrevista, um tratamento de passe paralelo, juntando tudo, né? E aí, com o tempo, a gente vai adquirindo as mudanças que precisa. Hoje, nenhum de nós aqui é igual como foi alguns anos atrás. E daqui a alguns anos à frente, nós não seremos as mesmas pessoas que estão aqui, nem só fisicamente, mas internamente também. E esse conhecer a si mesmo é respeitar os limites que nós temos. Cada um tem um limite. E as pessoas não entendem isso. Cada um tem um limite. E elas ultrapassam esse limite guardando lixo dentro de si. E aí é onde acontecem os males mentais, emocionais, espirituais, porque esse acúmulo de coisa faz mal para o não respeitar a si mesmo. Por isso que é interessante, quando a Agar colocou assim, primeiro, amar a si, para que a gente possa ter esse conhecimento de como lidar com as adversidades da vida e ajudar o meio que nós estamos, na família, na sociedade, para que, por mais desequilíbrio que às vezes aconteça, a gente saiba voltar ao ponto do equilíbrio. E a vida segue. Porque ao nosso redor, aí o desequilíbrio está montado, né? Então, a gente aprende a usar melhor, né, o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões, a nossa ação, e à medida que a gente vai se conscientizando disso, a gente vai fazendo o nosso mundo um pouquinho melhor. Mas não é uma tarefa fácil, não. Então, a gente contemplar as coisas com um olhar de ver mesmo e com ouvidos de ouvir. Às vezes a gente vai se ferir, a gente vai se machucar, mas saber relevar naquele momento é importante. E também se colocar na hora que a gente é chamado, para que a gente possa não se desequilibrar tanto, né? É isso aí. Então vamos aí. Por isso é tão importante, né, Maricela, que dentro da estrutura da Escola de Aprendizes do Evangelho, né, a implantação de caravanas e auxílios começa ali na aula 32, porque aí o aluno já tem essa percepção de olhar um pouquinho para si. Porque se pega o aluno já no começo para ele trabalhar com o outro, ele vai ver mais problema no outro do que nele, né? Tudo que deu errado é por causa do outro, né? E aí com esse avançar aí desse conhecimento, dessa estrutura, faz com que ele já comece a pensar um pouquinho, né? Até que tarefa que ele já possa começar a fazer, né? E acho que essa questão do trabalho ali na assistência social, no bazar, na doação ali de alimentos, ainda seja aquela questão de, por que esse cara não trabalha, né? Ele vem aqui todo mês, pega a cesta básica, poder trabalhar, eu trabalho, né? Todo mundo aqui trabalha, só ele não trabalha. É muito cômodo, né? Ele vir buscar uma cesta. Então o olhar tem que ser muito mais profundo do que isso. Você está ali para entregar a cesta básica e não para julgar,
né? Então, é então, fundamental que esse contato inicial com o assistido, que talvez ele tenha o único contato com a doutrina espírita ali com a Lourdinha, que foi grossa com ele, que fez cara feia, e ele vai embora levando esse mau entendimento aí da doutrina espírita, né? Que a gente brinca aí, eu e o Porto conversamos muito, né? Às vezes a gente está fazendo um desfavor para o espiritismo, né? Atuando da maneira que a gente acaba atuando, né? Então, a reforma íntima se faz nesse contato, Sim. não é? É nesse contato com o outro. Eu tenho as minhas imperfeições e as minhas virtudes, mas o outro que está ao meu lado também. Como lidar com isso? E a reforma íntima, realmente, ela nos auxilia bastante. E a reforma íntima é interessante quando a gente começa a fazer isso na escola, que a gente não vê as virtudes, a gente só vê os defeitos. É muito natural a pessoa colocar hoje eu gritei com meu irmãozinho, eu fiz isso. Mas e as virtudes? O que você fez de bom? Então, colocar a virtude e as imperfeições está no interagir com o outro. É onde a gente vai crescer. Sem isso, não tem crescimento. Sim. Não tem conscientização, não tem transformação individual, você não olha para você. É muito gostoso a gente ver o outro, porque a gente vê o defeito no outro, não vê na gente. Na reforma íntima, a gente começa a ver o contrário. Que eu também, aquilo que eu critico no outro, ou eu tenho igual a ele, eu tenho uma inclinação para aquilo. Então, por isso Perfeito. eu critico tanto. E é mais fácil trabalhar, né? Esse Aí é eu já o vou- conhecimento. Aí já vou puxar a Laudete aqui, né, Lau? Para o quarto tema. Ajude sem exigências para que o outro auxilie sem reclamações. Não adianta. Obrigada, Agatha, a sua explanação foi muito boa, tá? A gente aprende bastante com você também. Obrigada, Laudete. Uma coisa na vida que eu sempre aprendi, que a doutrina sempre me ensinou, né? Que eu sou espírita desde antes de nascer e até agora eu não sei nada. A verdade é essa, né? Sei que nada sei. Sei que nada sei, né? A gente acha que sabe, mas não sabe nada, né? Uma coisa que a doutrina, pelo menos para mim, né, sempre me ensinou é de a gente não reclamar. Porque não adianta nós reclamarmos da vida. Lógico, tem horas que a gente se expressa mesmo, a gente se estressa, né? Tem horas que a gente sai do plumo, né? Que isso daí eu acho que faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa personalidade, faz parte da nossa forma de ser, de olhar as coisas, né? Então, eu creio que a convivência, né? Eu acho que é o melhor estudo que nós temos para a gente aprender, né? Com as pessoas, né? Cada um com a sua personalidade, mas todos nós temos grandes virtudes, todos nós temos, né? Grandes virtudes. E quando nós nos deparamos com as contrariedades, né, às vezes do nosso ideal, da nossa forma de ver as coisas, então a própria vida vai nos mostrando, né, a verdade daquele caminho. E a doutrina espírita realmente nos traz muitas informações, nos traz muita bagagem para a gente poder não reclamar da vida, não reclamar. Isso aí. Né? Obrigado, Lá. Muito bom. Jô, quer por alguma coisa? Não? Rogerinho? A gente está indo para o nosso estourando o tempo aí. A Lourdinha já até desligou a câmera ali para me dar bronca. Pode Vamos falar convidar o breve seu aqui, Daniel para falar alguma brevemente? coisa? O Daniel também, viu? Sim, estamos Marcos? chegando. Calma aí que eu estou seguindo a minha ordem aqui na minha tela. Desculpa, atropelei sua ordem, perdão. Tem aqui, ó. O pessoal que está sem uniforme fala depois, né, H? O uniforme hoje é vermelho, viu, gente? O uniforme hoje é vermelho, viu? Não sei que vocês vieram sem uniforme. Então, falando brevemente sobre esse tema, né? Muito obrigado, Agar, o seu modo de conduzir, o seu jeito de ser, muito agradável, agradeço muito, viu? Obrigada, Rogério. Então, é o seguinte, o que me faz refletir, eu estava pensando aqui que eu acho que uma vida sem reflexão, ela não merece ser vivida, né? Já dizia Sócrates. E Santo Agostinho também, ele reitera o conheça a ti mesmo, quando ele chegava à noite na casa dele e ele ficava se perguntando
o que ele tenha feito de forma equivocada, que não agradou o próximo, o que ele poderia fazer de melhor, como ele poderia agir em tal situação. Porque diante do nosso dia a dia, a gente muitas vezes usa máscaras. E aí a gente se descortina na hora que a gente se apresenta lá dentro do nosso quarto, na hora que a gente vai dormir. Então, aí realmente a gente se vê quem é realmente. Então, a gente pode fazer essa introspecção que o Santo Agostinho fala, que é de muita eficácia. Mas, dentro também dessa questão, eu já ouvi muitas pessoas no Espiritismo falar assim, olha, Rogério, depois que eu entrei no Espiritismo, a minha vida piorou de uma certa forma que você nem imagina. Eu acho que vocês devem ter visto já essa expressão. Mas por que a pessoa acha que ela diz isso? Porque o seu processo de aprimoramento, igual foi dito aqui, ele vai se afunilando. Então, você vai tendo uma transformação contínua, cada vez mais buscando essa inadiável melhoria contínua de aprendizado, não é? E só para também, dentro dessa questão, eu estou falando também para mim, certo? No meu caso, né? Se eu sou uma pessoa que eu cultivo a justiça, com certeza vai ser colocado pessoas que muitas vezes não têm esse senso de justiça. Pode ter a injustiça. Porque eu vou ser testado, eu vou ser exemplo para essas pessoas. Se eu sou uma pessoa paciente, o que vai acontecer? Eu vou ser colocado no meio de pessoas impacientes. Se eu tenho gratidão por tudo, pelas coisas da vida, pelaquilo que é feito a mim, eu vou ser colocado no meio de pessoas ingratas. E olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Na minha família está cheio de gente ingrata. Olha só. Mas não importa. Então, eu estou sendo testado para ver até onde vai, né, essa reforma, essa transformação, até que ponto ela me incomoda. Percebe? Até chegar no momento que ela não vai me incomodar mais. Certo? A tolerância. Com certeza se eu exercito a tolerância, eu vou ser colocado no meio de pessoas intolerantes. Então, eu vou procurando resistir. O próprio Haroldo Dutra Dias, ele fala para que a gente não queira romper fronteiras ou abrir portas, e sim, nesse momento, resistir. Olha que coisa interessante. Então, que a gente possa resistir diante de tais situações, para que a gente possa fazer esse exercício constante da nossa reforma íntima, que era sempre gradativa e constante. Obrigado, okay? Rogerinho. Seu Daniel? Queria, a princípio, parabenizar a Agar por nos trazer à tona essa fala da noite de hoje, Agar. Obrigada, seu Daniel. É importante a gente sempre buscar quem sou eu, quem somos nós. E o Rogério colocou com muita propriedade sobre Santo Agostinho. É um assunto que eu nunca esqueço, aquilo que eu aprendi no Evangelho, as palavras de Santo Agostinho, que todo dia na nossa reflexão do dia, para que possamos dormir, o que eu fiz no dia de hoje? Agradecer por aquilo que fizemos. Se eu errei, amanhã vamos nos desculpar, fazer o melhor com aquele que nós prejudicamos. E se eu fiz o melhor, rogamos a Deus que amanhã possamos ser iluminados para fazermos o melhor cada vez mais.
Parabéns mais uma vez, foi muito bom essas suas colocações, e de todos. A gente aprende sempre com vocês. Muito obrigado. Aprendemos muito uns com os outros, né? Considerações finais, Agar? Só mesmo agradecer a oportunidade, agradecer essa troca, né? Porque ouvir vocês também me faz muito bem. Muito obrigada pela participação, pela presença, pelos comentários. Muito, muito obrigada. Obrigado você, Agar, sempre precisa com as palavras. E abraço virtual. abraços virtuais. Tá acabando esse negócio de abraço virtual, né, Agar? Vamos começar a aposentar essa cadeira aqui, esse computador, e mãos à obras, né? Um pouco de calor humano, né? A gente está precisando, né? Tá De abraço verdadeiro. Né? Verdade. Aquele cafezinho, aquela bolachinha, um chazinho ali na casa, marcar o nosso reencontro. Eu ia até pedir para o seu Daniel fazer o encerramento para a gente, mas ele acabou saindo, Lu. Olha só. Pressentiu Mas aí a Laudete faz para a gente, né, Lau? O encerramento, mais um dessa semana, acho que fez uns 15, só eu participei de 2. E quarta-feira tem mais um encerramento da Lau. Mas a gente vai nos pedindo aí, então, com as palavras da Laudete, né, com o agradecimento aí da presença de todos vocês, que pessoas como a Agar, o Rogerinho está devendo, né, nossa visita aqui, né, Lu? Mas a Maricelma também, que já passou por aqui, para nos trazer um puxãozinho de orelha, às vezes um alerta. Já está marcado. Às vezes tá marcado, né? Às vezes um cuidado, né? Para saber para onde a gente vai caminhar e não tornar a nossa vida tão penosa, né? Porque às vezes a gente se sente tão amargurado com a vida, tão angustiado, tão vitimizado, quando a gente vai ter oportunidade de ver o espelho ali, ver toda a situação, grande parte é culpa nossa mesmo, né? De estar tentando se segurar, tentando equilibrar aí, ser legal aqui, ser bacana ali, ser bem aceito, bem quisto por outras pessoas, e no fundo o que nós estamos fazendo é só se magoar. Então vale a pena essa reflexão de que quem tiver que gostar da gente vai gostar, mas que goste pelo que nós somos, não por que nós estamos vendendo, às vezes de maneira até inapropriada. É verdade. Vamos levar para a semana aí esses relatos. Vou usar bastante, viu, H, quarta-feira. E que todos tenhamos uma boa semana. Laudete? Pois não. Então vamos assim neste momento, agradecendo a Deus, a Jesus, por essas reflexões tão importantes que para nós nos conhecermos internamente, essas reflexões que são gotas de luz que tocam no nosso coração, ilumina as nossas mentes, e as reflexões serão os nossos atos para conosco mesmo, de sempre sermos verdadeiros para conosco mesmo, para que tenhamos a paz que estamos sempre à procura. Então, vamos agradecendo a cúpula espiritual desse trabalho, o momento espiritual desta nossa companheira Agar, que tão amorosamente nos traz essas instruções tão importantes, que é nos conhecermos. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, e que possamos, a próxima semana, estarmos novamente para aprendermos a sermos a nós mesmos, refletindo no outro melhor que temos. Que temos uma boa semana de paz, de segurança, de luz, e vamos vibrando também para o nosso companheiro Paulo Ross, no qual está passando hoje por uma situação bastante indesejável, que ele possa estar se acalmando, se tranquilizando, e que tudo possa transcorrer dentro da harmonia e da paz no seu lar, consigo mesmo, e que essas energias possam iluminá-lo sempre, hoje, agora e sempre. Que temos uma boa semana, com muita paz, com muita segurança, com muita luz, e acima de tudo, com os nossos pensamentos sempre voltados ao alto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita em todo o universo.
o pão nosso cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que nós saberemos perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair nas tentações, e livrai-nos de todos os males, pois sabemos que Tu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, e que Deus possa sempre estar nos auxiliando, nos protegendo naquilo que for de necessário e permitido. Que assim seja. Obrigada, Senhor. Obrigado, Laudete. Obrigado a todos. Boa semana, pessoal. Tchau, gente. Boa noite, Tchau. gente. Boa noite, Agar. Boa noite a todos. Obrigada. Até a Obrigada, próxima, Agar. se Deus quiser. Tchau. Boa noite, tá?